Quem é o candidato mais rico da Prefeitura de São Paulo? Eu puxei as informações não só de quanto patrimônio tem os candidatos, mas também de o que eles fazem com o dinheiro deles. Isso aqui é um bom indicativo de será que eles sabem administrar bem os próprios recursos? Porque se eles não souberem administrar os próprios recursos, será que eles vão conseguir administrar muito mais do que isso? 110 bilhões é o orçamento para 2024, segundo o G1 aqui. Se você não consegue administrar R$1.000, você vai conseguir administrar 1 milhão? Acho difícil. 10 milhões? Mais difícil ainda. 100 milhões? 1 bilhão? E mais ainda, se você não consegue administrar algo onde você tem sua pele em risco, você vai conseguir administrar algo onde você não tem sua pele em risco? Muitas vezes o político ele tá jogando GTA com a sua vida, né? Pega um carro, você fala, caramba, não vou ter consequências sobre isso. Você começa a dirigir o carro, passa fora o vermelho, mata a velhinha, mata a criança. É uma loucura. Por quê? Porque você não tem consequência. Agora imagina você gerenciar bilhões em verba onde você não tem consequência. E não vem falar que tem, porque o que você tem é o quê? Você vai, nossa, eu vou sair do cargo? Não tem consequência. Geralmente não tem. Mas vamos lá. Eles são obrigados a declarar os bens deles ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, para eles registrarem a candidatura deles. E isso é muito curioso, né? A gente acha umas coisas curiosas, né? Quando a gente viu o patrimônio do Bolsonaro e do Lula, Lula investia na previdência do Banco Brasil Prev, não era isso? Pô, o cara investe mal a grana dele. Que loucura. Bolsonaro tinha poupança? É isso daí? Cara, assim, é loucura. Tem muitos candidatos, tem Altino Prazeres, Bebeto Haddad. Então vamos pegar todos os candidatos aqui, inclusive aqueles que não têm a mínima chance de ganhar. Vamos começar com o João Pimenta. O João Pimenta, do PCO, ele declarou incríveis nenhum bem, ou seja, ele não declarou nenhum bem. Em 2022, ele também concorreu a deputado federal e também não declarou nenhum bem. Nada contra, né? Óbvio que não, às vezes a pessoa tá em outro momento de vida, às vezes a pessoa passou por alguma grande crise na vida, às vezes uma crise até pessoal, mas assim, a pessoa ela precisa se reerguer antes de querer erguer algo muito maior, como uma cidade, um estado, um país, né? Temos aqui Datena. Você tem curiosidade de saber quanto Datena tem? Vamos ver. O Datena é o seguinte, né? Vamos começar com a reflexão. Ele já chegou a ter um contrato de 1 milhão por mês, que durou ali algo em torno de 5 anos. Ele em algum momento pediu para reduzir o salário dele porque a emissora não estava conseguindo pagar. Vamos supor que ele ganhou 500 mil por mês. 500 mil por mês no ano dá 6 milhões. Vezes 5 vai dar 30 milhões. Então, só de salário em 5 anos, 30 milhões. Quem sabe mais, quem sabe menos. Só que ele tem uma vida pública de muito sucesso na televisão, né? Muita audiência, muita coisa. E ele tem um patrimônio hoje de 38 milhões. Então, ele aparentemente gosta muito de terrenos e VGBLs. Terreno em Santa Catarina, aí tem outros imóveis em Itajá e Goiás. Ele tem um CDBzinho aqui no Banco do Brasil. Tem um VGBLzão, ó, 14 milhões. Muito bom, Datena. O bom do VGBL, ainda mais pra quem é político ou pra quem é empreendedor, né? VGBL, ele te protege. Então, muitas vezes, se tem algum problema na sua empresa, se tem algum problema no seu nome, o VGBL, ele é um seguro pra você. Ele se enquadra quase que como a sua aposentadoria. Se você faz aportes recorrentes há muito tempo, é quase como se fosse um bem, vou dizer assim, inconfiscável. Datena, não sei qual prêmio você tem, mas a Arca Grão, ela ganhou o prêmio de melhor previdência na categoria no ano passado e ela tá bombando, hein? Fica a dica aí, vou deixar até um link na descrição pra você fazer uma portabilidade, Datena. O Datena tem um terreninho aqui no Tamboré também, olha só. O terreninho, ele tem uma sacada, é o seguinte, ó. A gente olha pra um patrimônio declarado de 38 milhões, a gente fala, o Datena tem 38 milhões. Às vezes não. Por quê? Porque se ele comprou esse terreno 10 anos atrás, ele não vendeu o terreno ainda tá declarado aqui no mesmo valor. Às vezes o terreno vale muito mais. Eu mesmo comprei um terreno no Tamboré, mesmo lugar aqui, paguei uns 2 milhões no terreno no Tamboré, e aí passou alguns meses, ou quase um ano, né? Menos de um ano. Vendi por 3 milhões. Rendeu pra caramba, né? Terreno no Tamboré bombou. Mas fica a dica aqui, Datena, constrói esse negócio que, cara, você agrega um valor e faz uma grana em cima disso, e aí você, um cara super influente, já faz uma permuta junto disso daqui, já não tem esse custo, esse capex, com a sua influência você vende mais rápido, diminui a comissão, que talvez não precise nem passar por um corretor, faz uma grana, Datena, faz uma grana, vai ganhar mais grana do que empreendendo, vai fazer mais grana do que trabalhando na TV. Cara, ele tem mais um VGBL de 11 milhões, é isso? 14 milhões em um, 11 milhões no outro. Então quer dizer, ele tem 2 VGBL, um de 11 milhões, um de 14. Aí ele tem CDB no Banco do Brasil. Tem depósito em conta corrente no país do Banco do Brasil. Também tem dinheiro na conta corrente. Não tá rendendo nada. O dinheiro tá sendo queimado lá, com a inflação. Ou seja, ele tem VGBL no Banco do Brasil. Só que aí que eu fico assustado. Cara, vocês sabem o que é a previdência do Banco do Brasil? O Banco do Brasil, geralmente as previdências deles são da Brasil Prev. Cara, o Brasil Prev é assim, né? Quando a gente fez o estudo das nossas previdências, a gente olhou, pior lugar pra se ter previdência.
Previdência? Brasilprev. E não acho nem que os caras são ruins, não. Os caras são gênios. Você tem gestores geniais, brilhantíssimos da Brasilprev. Parabéns pra você que é um profissional bem remunerado lá na Brasilprev. Vocês estão vendo um produto, o cliente continua comprando, produto ruim. E não é por causa da gestão, é por causa da taxa, porque é muito caro lá. Mesma água, uma por R$50, uma por R$2 na mesma água. Qual que você vai comprar? O brasileiro quer comprar essa de R$50 aqui, porque é isso. É assim que eles pensam o investimento. Mesmo investimento, taxa alta, terreninho em Santa Catarina também, conta corrente, terreno Estrada Bonfim, vaga de garagem, terreno Jundiaí. O Datena eu percebo o seguinte, ele tem uma baita grana em previdência, espero que seja uma tabela regressiva para ele pagar menos imposto ao longo do tempo. É inteligente você investir em previdência desde que você tenha a tabela regressiva, porque você está investindo por longo prazo. Então você vai pagar 10% de imposto só, as outras você paga até 27,5% ou 35% se você resgatar num timing ruim. Acho que ele está muito concentrado em previdência. E o que eu vejo aqui é que o Datena não tem ativos geradores de renda, né? Então ele precisa que entre grana vinda do trabalho todo mês. Se ele ficar sentadão ali, ele não tem uma segunda fonte de renda vinda dos investimentos. Ele precisa resgatar, ao invés de entrar uma renda como em fundo imobiliário, alguma coisa assim. Não julgo o Datena. Às vezes as pessoas elas acabam focando muito em negócios e deixam de lado o dinheiro. Só que às vezes você chega no nível como o do Datena, que se ele investir direitinho, cara, é um cara que tiraria aqui fácil, 300 a 400 mil de renda passiva por mês. Será que ele ganha mais do que isso no trabalho? Pode ganhar. Temos a Altino Prazeres, PSTU. Não vou nem dar muita ênfase aqui. Concorreu à prefeitura em 2016, não declarou nenhum bem. Aí, em 2022, tinha participação de 50% no apartamento financiado, de 192 mil. Aí, em 2024, ele declarou 50% de uma casa. Total de bens, 385 mil. Ele é ferroviário. Não tem um grande patrimônio, né? Tá numa profissão, digamos assim, onde de uma forma lícita você vai ganhar pouco dinheiro. É muito ligado aos momentos sindicais. O Altino tá enriquecendo, né, cara? Pô, 2016 não tinha nada. 2024, 385 mil. Pô, foi lá, pá, juntando uma graninha, comprando uma casinha, um apartamento financiado. Fica a dica aí, você vai comprar um apartamento, uma casa financiada, tem que pegar uma taxa boa, tá? Se você pega uma taxa boa, o seu dinheiro rende mais do que você paga de juros. É uma boa forma de você financiar alguma coisa, a taxa é muito baixa. Altino Prazer está aqui mandando bem, enriquecendo, né? O Brasilprev tem 400 bilhões de reais, taxinha larga. Tem que trocar, tem que ficar esperto aí. Taxa cara no longo prazo, não. Longo prazo você precisa de, primeiro, investir com a visão de longo prazo. Segundo, taxa baixa. Terceiro, diversificado. Quarto, rebalanceando o patrimônio ao longo do tempo numa estratégia consistente. Bebeto. Bebeto é nome dele mesmo? Bebeto é Bebeto. Concorreu a deputado estadual em 2010. Aí em 2010 ele declarou que tinha 367 mil grana. Corrigido pela inflação hoje, esse dinheiro seria 941 mil reais. Só que ele superou em muito a inflação. O Bebeto fez uma grana. Ele declarou valores milionários em 2024. 6 milhões e 900 mil. O Bebeto enriqueceu mesmo, hein? Agora, caramba, que coincidência. Todos os números do IR dele são redondos? Ou seja, esse cara aqui é muito... Será que ele é metódico? Será que ele tem toque? Ou será que arredondamos aqui? Ele tem 50% da empresa Thorn. Quando eu digo que eu tenho metade de uma empresa e eu jogo no meu IR aqui 250 mil, não necessariamente a empresa vale 250 mil. Ou no caso dele, como ele tem metade, não necessariamente a empresa vale 500 mil. A empresa pode valer muito mais. Só que as empresas que não são públicas têm o seu valuation, pegando basicamente o valor da cota atual vezes o número de cotas, não tem uma oscilação diária dessa cota. Então essa empresa pode valer muito mais. Terreninho, ó, terreninho em Ubatuba, 600 mil. Terreninho em Campinas. Campinas ele mandou bem, hein? Campinas valorizou demais, demais. Hoje tem uma casa em Valinhos ali, que é bem perto de Campinas. Casa grande, tudo valorizou bastante. Ele tem um Passat, Passatão, Volkswagen Passat. Um cara de 7 milhões de reais que anda de Passat é humilde? Tá declarando aqui 80 mil, redondo. Tô falando humilde no sentido de, cara, eu não ligo pra carro. Olha que interessante, o Bebeto tem 100 mil reais em dinheiro em espécie, cara. Dinheiro em espécie. Que loucura. Por que ele tem 100 mil reais em dinheiro em espécie? A inflação no Brasil é uns 5% ao ano. Se ele tiver com esses 100 mil em dinheiro aqui, no final do ano ele vai ter os mesmos 100 mil, só que eles vão valer 95 mil mais ou menos. Tem que investir, Bebeto. Tem que investir uma grana. E aí o Bebeto tem mais um terreninho em Jandira, ó, 2 milhões e 400. Caraca, o pessoal tudo cheio de terreno aqui, cara. Que loucura. Terreno não dá dividendo, não. Meu Deus. Cara. Agora a gente vem na Tabata. 2018 declarou 122 mil reais em 2018. E ó, em 2018 o salário de um deputado federal era de aproximadamente 33 mil reais. Uma grana. E além do salário tem um monte de coisa, tem direitos, benefícios e tudo mais, que aumentam consideravelmente, né, o pacote, o total comp, né, que a gente chama. Aí em 2022 ela foi novamente eleita deputada. E aí em 2022 ela declarou 556 mil e agora ela declarou 807 mil reais. Cara, fez uma graninha, cresceu, multiplicou por 8, o patrimônio dela 4.
quase. Vamos ver como mudou a filosofia de investimentos da Tabata Amaral. Lá com 24 anos de idade, ela tinha 88 mil em fundos de investimentos. Não sabemos exatamente o que. Tinha renda fixa, 7 mil e poupança. Ou seja, estava ali começando a montar seu portfólio de investimentos. E aí, em 2022, ela declarou 556 mil. Ela tinha dinheiro na conta corrente. Não, Tabata. Aí é ruim. 492 mil ela tinha em outras aplicações e investimentos no Banco do Brasil. Outras aplicações e investimentos tem 800 mil e tem um dinheiro na conta corrente. O que eu sei não tem mais caderneta de poupança. Meus parabéns por isso, Tabata. Agora, onde você investe? Você está investindo no Banco do Brasil, Tabata? Pelo seu patrimônio, você não deve estar no private do Banco do Brasil. Então, se você não estiver no private do Banco do Brasil, vai ser difícil acessar bons investimentos. Eu não tô vendo o que você tem aqui, mas diria para você, Tabata, assim, buscar LCAs, LCIs ali, isentas de imposto de renda, porque fundos de investimento do Banco do Brasil, poucos são bons, os do private são bons. Fora isso, com esse patrimônio vai ser difícil acessar alguma coisa. Como eu tô vendo que aparentemente você não tem fundos imobiliários e ações, que é o que você poderia investir bem no Banco do Brasil, eu faria essa reflexão. Agora, tem só um ponto importante, que é uma pergunta que eu faço pra você que tá me assistindo agora. Quanto dinheiro você já ganhou na sua vida? Quanto você tem hoje investido? Por que eu faço essa pergunta? Porque a Tabata, ela ganhou 2.430.000 só de salário entre 2018 e 2024. E veja só, de lá pra cá, ela aumentou o patrimônio dela de 122 mil pra 807 mil. No final das contas, ela aumentou em quase 700 mil o patrimônio dela. Ela ficou com ali uns 30%, ela reteve 30% do que ela ganhou. A Tabata deve ter uma planilhinha lá. Receitas, gastos essenciais, gastos não essenciais. A Tabata, ela tem cara que ela se organiza financeiramente. Eu acho que a Tabata assiste a gente. Eu acho que ela assina a Finclass também. Você não acha que a Tabata assina a Finclass? Eu acho que ela assina a Finclass, a Tabata. Ricardo Senesi, do UP. Essa é a primeira eleição que ele concorre. Tem 444 mil. Tem um CDBzão ali de 405 mil e tem um carro, um Fiat Uno. O não, cara. 2015 ele é quadrado ainda ou não? É o redondinho? Pô, aquele Uno quadradão, aquele é raiz mesmo. Mas, cara, 39 mil? O Ricardo, ele é operador de transporte metroviário. 444 mil andando de Uno, se fosse quadrado, tinha mais respeito, na minha opinião. Temos aqui agora a Marina Helena. Todo mundo fala que ela é super inteligente, não é? Marina Helena é super inteligente e tal, ela sempre fica seriona. Vamos ver o patrimônio dela. Nossa, a Marina Helena, ela tem um selinho de investidor, hein? Até porque ela já trabalhou no mercado, né? Ela foi economista de grandes bancos. Olha a diferença em termos de investimentos de quem trabalhou no mercado e quem não trabalhou. Bom, primeiro eu vou desconsiderar uma casa. Ela tem uma casa que é um patrimônio relevante, né? Ela tem um patrimônio declarado de 9,7 milhões, 7,6 é a casa dela. Fora isso, ela tem um fundo de investimento imobiliário, 100 mil, num FII, ganhando dividendos ali, isento de imposto de renda. Muito bom, parabéns. E ela tem aqui 900 mil em renda fixa, deve ser uma taxa bacana. Ah, olha aqui, ó, ela tem 585 mil em FDIC. Cara, FDIC é uma coisa muito interessante. FDIC são os fundos de investimento em direitos creditórios. Você vai lá, faz um cartãozinho na Renner, pá, comprou. Aí você vai comprar o quê? Parcelado. A Renner tem um risco de você não pagar ela. Ela pega essa carteira aqui e ela vende um direito creditório. Então ela vende os direitos de crédito que existem aqui, empacota tudo isso num fundo e vende para alguém. Então alguém fica com risco, só que fica com a rentabilidade dos juros também. O FDIC, ele tem uma rentabilidade altíssima, muito alta, mas também tem um risco diferente. Fundos, não dá pra saber quais são os fundos. Tem R$10 na conta corrente. Olha, essa daqui tem planilha também. Ela só tem R$10 na conta corrente. E detalhe, lançou na declaração dela R$10. Quem lança R$10 na conta corrente na declaração num patrimônio de 9,7 milhões? Cara, ela é certinha, né? No detalhe, olha, ela vê as casas decimais aqui. Tem um apartamento, um APzinho, 381 mil. Tem cotas aqui, R$1.000 em algum lugar, né? Tem um patrimônio muito relevante na casa dela. Não acredito, tá, que seja condizente. Tem muito do patrimônio dela alocado em algo que não gera renda. Ah, Thiago, você é contra a casa? Não, não sou. Eu só acho que assim, se você pegar todo o seu patrimônio e você botar numa casa, eu acho arriscado, né? A não ser que a casa ela tenha se valorizado muito. Se eu pegar o patrimônio dela, que é 9,7 milhões, tirar 7,6 da casa, ela tem 2 milhões líquido, né? Desses 2 milhões, ela tem uma parte em FDIC, que não é tão simples de resgatar, e quase 1 milhão em CDB, que eu não sei se tem liquidez diária ou não. Uma pessoa que tem 2 milhões e uma parte não é líquida, tem um patrimônio, uma casa de quase 7, ela pode, mas eu acho muito relevante, né? Pablo Marçal, do PRTB. O Pablo não é a primeira vez que ele está se candidatando. Em 2016, ele concorreu à presidência, aí eu lembro que na época ele declarou 16 milhões de patrimônio, e aí passou o tempo, o pessoal começou a questionar, falou, pá, mas você não tem mais dinheiro? Você não tem mais dinheiro? E aí ele fez um reajuste na declaração dele, e aí ele reajustou para 96 milhões em 2022, que já era um patrimônio relevante, maior que os candidatos que estão se candidatando esse ano. Em 2022 já era maior o patrimônio que os candidatos de agora. Aí ele se candidatou aqui a deputado federal,
Federal e meses depois da primeira declaração, ele emitiu uma declaração de um valor diferente. De 96 milhões foi para 88 milhões. É que esse negócio do IR é muito complexo, porque não necessariamente eu vou falar ele perdeu 8 milhões. Você tem alguns reajustes, tem muitas coisas que acontecem, mas o fato é aqui que ele declarou 8 milhões a menos do que ele tinha antes. E nesse ano ele declarou um valor bem maior, um valor de 169 milhões. É a maior declaração dos candidatos de agora. 90% do capital social da empresa Marçal Participações, ele declarou 450 mil. Significa que alguém tem 10% dessa empresa, que não é ele. Aí ele tem uma participação em um pool de startups, junto à Bossa Nova. Ele tem 19 milhões aqui no Lig. Eu lembro, o Lig é uma coisa mais recente. Você tinha LCI, você tinha LCA, e aí lançou o Lig. Um investimento ali com pouco barulho, mas um investimento que tem isenção de imposto de renda. Então investir em investimentos isentos de imposto de renda são muito interessantes. Ele tem 50% da Marçal Holding, 250 mil. 601 mil reais ele tem em CDB, RDB, algumas outras coisas. Uma LFT na XP, 138 mil. LFT não é uma coisa que costuma ser muito interessante. Quando você vai comprar um título do Tesouro direto, você compra um Tesouro Selic. O Tesouro Selic, você vai comprar pela plataforma do Tesouro. Uma LFT, você vai comprar pela mesa de operações, tesouraria de uma corretora. Quando você compra pela tesouraria, você toma a tungada, você toma um spread. Nesse spread aqui, ele pode ser, assim, cabuloso. Mas é um valor pequeno, perto do patrimônio dele. Ele tem 17 mil no Itaú Referenciado DI VIP, fundo de investimento. É um fundo aqui, ligeiro em torno de 100% de CDI, é um fundo ok. 49 milhões em aplicações do Banco Itaú, não dá para saber, que é exatamente aqui. 100 mil numa empresa de loteamento, 24 mil CDB, 15 mil na conta corrente da XP, deve ter sido um dinheiro que caiu de algum vencimento, alguma coisa. 4 milhões e 900, um terreno urbano na Fazenda Tamboré Residencial 2. Cara, eu vou te falar, 4.900 no Tamboré 2, valorizou. Cara, tava vendo o terreno Tamboré 2 aí, esses dias é coisa de maluco. 10, 15, 20 milhões dependendo do terreno. Você tem noção, hoje tá tão valorizado o terreno que vale a pena você comprar a casa, demolir a casa e construir de novo. Loucura. Então, aqui é um exemplo onde ele declarou esse valor, 4.900, mas ele deve ter muito mais. Esse terreno vale mais. Então, vamos supor que ele vale 10 milhões de terreno. Mesmo valendo mais, no IR tá declarado com menos. A Alphaville aqui, o Pablo, ele tem casa, ou morou em Alphaville, não sei mais onde ele tá morando agora, mas por muito tempo. Então, tudo que ele tinha ou tem, cara, valorizou com certeza. Mais um pouco aqui num pool da Bossa Nova, em startups. Aí, SPC Pool Giants, acho que não é junto à Bossa Nova, né? Acho que ele deve ter comprado uma cota ali do Marcos Marques, alguma coisa. É um negócio de treinamento executivo. Aí tem uma chácara, tem um pouquinho num pool também que investe em startups de esporte, Sport Tech. Olha só, a gente tem aqui, interessante isso, 99 mil numa SCP, Primo Rico, junto à Bossa Nova. A Bossa Nova tem um pool de investimentos que investe em startups. Há um tempo atrás a gente fez um quadro aqui no canal chamado Primo Startups. Então a gente conversava com startups, eles faziam um pitch pra gente, a gente escolhia quais a gente investia, depois a Bossa escolhia outras empresas, aí levou o nosso nome, né, por causa desse quadro que a gente fez em parceria com a Bossa. O Pablo botou uma graninha aí também no pool Primo Rico. 230 mil em letras de crédito agronegócio. Cara, muito bom. LCA, LCI, Lig. São investimentos isentos de IR, muito bacana. 20 reais na conta corrente, foi interessante. Tem Glog 11. Ele tem 500 reais num fundo imobiliário da Genial. Não é possível. O que você tá fazendo com 500 reais nesse fundo imobiliário, cara? Será que ele perdeu a senha da corretora e não consegue resgatar? Pode ter acontecido isso também, cara. Sala comercial em Goiânia. Ele é de Goiânia, né? Eu acho que ele é de Goiânia. Cara, Goiânia é loucura. Goiânia foi o lugar que mais se valorizou no mercado imobiliário. Se tá declarado 100 mil, não vale 100 mil, vale muito mais agora. Esquece São Paulo, Rio de Janeiro, nada se valoriza próximo do que tem valorizado Goiânia, né? Aí ele tem um valor relevante, expressivo, 80 milhões em cotas da empresa Aviation Participações Limitada. O que os empresários fazem, né? A gente geralmente compra coisas como um avião, um helicóptero, etc. Só que a gente não deixa isso na pessoa física. A gente forma uma empresa que detém esses bens. A gente usa da contabilidade para a gente pegar muitas vezes esses bens e a gente utilizar o gasto dele para diminuir o imposto que a gente paga em outras coisas. E como ele tem 80% dessa empresa, tô imaginando que esses 80 milhões deve ser quase que o ativado desses bens. Posso estar enganado, não sei por dentro, mas é o que tudo indica, né? Aviation, participações em aviação, ele anda de avião para lá, para cá, etc. Então é possível que esse 80 milhões seja quase que o preço das aeronaves que ele tem, talvez alguns outros ativos. Book
alocados nessa empresa. Como ele tem 80% dessa empresa, tô imaginando que ele deve ter um sócio que tem 20% dessa empresa, ou outros sócios que devem compartilhar de alguma forma esses bens com ele, enfim. Glog 11 tomou uma tungada aí, vale a pena refletir, hein? Aí tem mais um pool junto à Bossa Nova, mais um pool junto à Bossa Nova, e aí tem uma graninha no Safra, 13 milhões no Safra. O Pablo, será que ele é o candidato a prefeito mais rico que já passou por aqui? O Dória, quanto de patrimônio declarado? 179 milhões Dória em 2016, né, cara? Se você for atualizar hoje, deve ser uns 240, 250 milhões. É grana, hein? Dória tá podendo. E aí a gente tem Ricardo Nunes. Eu olhando ele falando, então ele parece um cara que manja de investimentos. Vamos ver o que ele faz com a grana dele. Essa é a quinta eleição do Ricardo Nunes e tem alguma coisa estranha aqui, ó. Em 2012, ele já era milionário. Ele declarou 4 milhões e 200 mil. Só que é o seguinte, passou 2014, 2016, 2018, 2020, chegou 2024. Patrimônio declarado, 4 milhões e 800. Pô, cara, não ganhou nem da inflação esse período, fez escolhas erradas em investimentos ou ele gastou. O que ele tem de relevante? Ele tem depósito bancário, em conta corrente, fluxo de pagamentos, então ia ser usado para pagar alguma coisa, provavelmente. Ele tem vida e previdência, 1 milhão. Tem prédio, tem um sobrado em Parelheiros, 228 mil. Tem um apartamentozinho na Cidade Dutra, 605 mil reais. 60 reais na poupança. Cara, ele tem R$1 na conta corrente. Como que o cara declara R$1 aqui? Bom, dá pra falar que é certinho, vai, declarou R$1 ali. Pô, R$1, cara. Ganhou foi a Marina que declarou R$10, né? Porra. Tem um terreninho em Parelheiros, tem 95% de uma empresa aqui, tem um FDICzinho. Agora, olha só, ele tem um fundo de FDIC, 1.139.000 na XP. Ricardo Nunes tem um fundo da XP aparentemente muito rentável, porque FDIC é bombástico, mas tem que tomar cuidado com o crédito de default, porque o FDIC é o seguinte, você tem o crédito privado, que é uma empresa de impressão de dinheiro, você tem o crédito público, digamos assim, que é quando o governo te empresta. O governo te devendo dinheiro é uma coisa, você ficar com uma empresa, cara, o risco é muito grande. Light, que sofreu agora há pouco, você tem lojas americanas que sofreu agora há pouco, você tem um monte de debênture que quebrou. Tem um terreninho aqui em Campinas, 390 mil, Pans, tem um trator, mano, o Ricardo Nunes tem um trator de 175 mil. O que você tá fazendo com um trator, cara? De 175 mil? Alugar, fazer renda? Ele tem aqui, ó, uma terra nua, fazenda Minas Gerais. Cara, em Minas Gerais você tem umas coisas bilhões de hectares ali, super baratinhas, né, em termos de tamanho. Aí tem mais um terreno em Parelheiros, mais um terreno rural em Parelheiros, mais um imóvel rural em Parelheiros. Caraca, bicho, você é realmente o rural aí, cara, com seu tratorzão. Imagina o Ricardo Nunes no tratorzão dele ali. Faltaram as ações, né? Eu vi que o senhor tinha ações de Banco do Brasil no passado, Petro, mais ou menos, mas enfim, dividendozão gigantesco. Agora, Banco do Brasil, aí não deveria ter vendido esse negócio. Pô, um dos maiores dividendos yields aqui da bolsa, um negócio bizarro. Agora a gente vem aqui no Boulos. E aí, será que o Boulos é um bom investidor? O Boulos tem 42 anos de idade, declarou 15 mil reais em 2018, 36 anos de idade, declarou um veículo de 15 mil reais. Em 2020, ele declarou o mesmo veículo e 500 reais na conta. Caraca, mano, em 2 anos o cara cresceu 500 reais de patrimônio. Em 2022, ele declarou novamente um veículo, talvez seja o mesmo, e 1.000 reais na conta. Não, bom investidor, 100% de rentabilidade aqui. De 500 foi pra 1.000, Boulos é o investidor. Brincadeira, tá? Não, sem sacanagem aqui. E aí em 2022 foi quando o Boulos começou a receber um salário de deputado federal, com os auxílios de fato. E desde que ele foi eleito em 2022 até 2024, ele ganhou aproximadamente 810 mil reais de salário. E aí em 2024 agora, declarou um total de 199 mil reais em bens. Pensando, um cara eloquente, conhece um monte de gente, tal, 199 mil reais desapegado, será? Então ele tem aqui 816 reais na Caixa Econômica Federal, na conta corrente. Conta corrente aí me forçou a barra aqui, cara. No mínimo tem que valorizar um pouquinho esse dinheiro aqui, né, cara? Deixa investido isso daqui, cara. Você tem assim, ó, colchão, conta corrente, poupança, outras aplicações. Pô, no mínimo, dá o próximo passo aqui, né, cara? Aqui agora tem a casa. 50% de uma casa situada no Campo Limpo e o respectivo terreno. Olha aqui, ó, aplicação de renda fixa, 11 mil reais num CDB do Banco Santander. E tem um veículo automotor terrestre, um GM Celta 2009-2010. Aí você vem pensando, esses caras são tudo ricos. Você tem aqui o Boulos com 199 mil, você tem aqui o Ricardo Nunes com 4,8 milhões, o Pablo
Marçal com 169 milhões. Marina Helena com 9,7 milhões. Bebeto voando aqui, 6,9 milhões. A Tabata com 807 mil e tal. E tem uma galerinha. Eles são muito ricos? Mais ou menos. Olha só. Nesse exato momento, nas eleições, você tem bilionário concorrendo. Então você tem o João Henrique Pinheiro, 2,85 bilhões em patrimônio declarado. Ele é candidato a prefeito de Marília. Caraca, a fortuna dele veio da Sugar Brasil, que é voltada para exportação agropecuária, ali é o agro do Brasil. Aí você tem, segundo, o Cléry Camilotti. Ele é candidato a prefeito de Dois Irmãos, Rio Grande do Sul. Pô, baita nome esse, né, cara? O Camilotti, ele basicamente tem essa fortuna vindo da empresa de energia RGSC Ambiental. Aí você tem o Jonas Afonso de Moraes, da Podemos. Ele é candidato a vereador em Mogi. Patrimônio significativo no setor imobiliário, 617 milhões. Mauro Cristianini, 530 milhões. João Carlos Ribeiro, 388 milhões. Gilson Lari, 328 milhões. Sandro, 313 milhões. Denis, 285 milhões. Eu lembro também do Amoedo, que não concorreu. A gente fez o patrimônio dele, tinha o quê? Uns 400 milhões, né? E diz aí, o que você achou dos investimentos desses candidatos? Eu não quero saber quem você vai votar. Eu não quero saber quem você gostaria que ganhasse. Eu quero saber quem você acha que cuida melhor do próprio dinheiro e quem você acha que cuida muito mal dos próprios recursos. Compartilhe esse vídeo com a galera e fala assim, ó os candidatos aí, ó a grana dos caras, ó o que eles estão fazendo com o dinheiro deles. O que será que ele vai fazer com o nosso? É isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau.